Muito bem, então, agora, em definitivo, vamos iniciar a transmissão. Prezados auditores, prezadas auditoras do controle externo, convidados, convidadas, boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com imensa satisfação que contamos com todos nessa tarde de hoje para a cerimônia virtual de posse da nova diretoria da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, eleita para o biênio 2021-2022. Destacar que a entidade foi fundada no dia 10 de agosto de 2012 e é uma entidade de classe de âmbito nacional e de representação homogênea que integra 22 entidades afiliadas em todas as regiões do país e que representa exclusivamente os ocupantes do cargo de provimento efetivo de auditor de controle externo dos 33 tribunais de contas brasileiros. Todos os agentes públicos que ingressaram nos quadros próprios de pessoal dos tribunais, por meio de concurso público, que os credenciou com a adequada qualificação e competência legal para serem titulares da função de auditoria dos tribunais de contas. A ANTC congrega nacionalmente esta carreira em torno de um sentimento de cooperação mútua em prol do aperfeiçoamento da regularidade e da efetividade do controle externo brasileiro. Titulares da função de auditoria e instrução processual, ao lado de integrantes da função ministerial e da função judicante, são esses os agentes públicos que materializam o tripé essencial do processo de controle externo: auditoria, parquê e julgamento. Então, vamos dar sequência, iniciando a cerimônia de posse da diretoria do Conselho Fiscal da ANTC, gestão 2021-2022. Em nome da entidade, agradecemos a presença dos auditores do controle externo, que presidem as 22 associações locais afiliadas, membros do Conselho e representantes da ANTC, a saber, presentes na cerimônia, Francisco José Gominho Rosa, presidente da ANTC e presidente do Conselho de Representantes da ANTC. Adriane Freire, presidente da AudiTCE Amazonas. Aurisfran Oliveira, representante da Audifis de Roraima. Christian Campina, presidente da AudiTCE de São Paulo. Eliane Senhorinho, presidente da AudiTCE do Paraná. Fabiana Félix, presidente da AudiTCE do Mato Grosso do Sul. Fábio Lira, presidente da Auditores TCE Pernambuco. Fernando Morini, presidente da AudiTCM São Paulo. Idelfonso Júnior, presidente da AudiTCE Goiás. Jadson Anderson, presidente da AudiTCE Rio Grande do Norte. Joan Soares, presidente da AudiTCE Sergipe. José Carlos Colares, presidente da AudiTCE Roraima. José de Jesus, presidente da AudiTCE Piauí. Lourival Júnior, presidente da AudiTCE Acre. José Rodrigo Pinho, representante da AudiTCE Pará. Matheus Lacerda, presidente da AudiTCE Paraíba. Nivaldo Dias Filho, presidente da AudiTCU. Pedro Maranhão, presidente da AudiTCM Goiás. Rafael Leite, presidente da AudiTCE Rio de Janeiro. Rodrigo Pina, presidente da AudiTC Distrito Federal. Valéria Diniz, presidente da AudiTCE Ceará. Vitor Leite, presidente da AudiTCE Amapá. E Vitor Maciel, presidente da AudiTCM Bahia. Destacamos ainda e agradecemos a presença honrosa dos representantes das entidades parceiras que aqui também compõem a mesa de honra virtual e participam da cerimônia. Conselheiro Joaquim de Castro, presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC.
a procuradora Germana Laureano, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, o conselheiro Fábio Nogueira, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, AFRICOM, o senhor ministro Marcos Benquerê, presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, AUDICOM, o senhor procurador José Américo Costa Júnior, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPCOM, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, também o auditor de controle externo Anderson Rolim, presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBRAOP, e ainda o diretor executivo da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Feitas as devidas referências, nós vamos, neste momento, convidar o presidente da ANTC e presidente do Conselho de Representantes da ANTC, que faz uso da palavra e declara aberta esta cerimônia, Francisco José Gominho Rosa. Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a reunião para a posse da diretoria eleita da ANTC para o biênio 2021-2022. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa reunião de posse e passo a palavra para o cerimonial que coordenará a solenidade. Devidamente aberta a cerimônia, portanto, nós vamos ouvir, já na sequência, a palavra dos conselheiros, destacando que cada conselheiro que for anunciado terá 3 minutos para se pronunciar aqui nesta cerimônia, iniciando pelo senhor presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, que se pronuncia a partir de agora. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar o Francisco Gominho, né, que está deixando o cargo. Pessoa que tivemos aí uma relação muito estreita. Então, nossos cumprimentos ao Ismar Viana, que está assumindo, né, tenho certeza absoluta que continuará aí com maestria, né, o trabalho iniciado aí pelo Gominho. Cumprimentar o Fábio, presidente da Tricom, Fábio Nogueira, que é do Tribunal de Contas da Paraíba, ministro Marcos Benquerê, presidente da Audicom, doutor José Américo, presidente da Ampicom, que é aqui do TCM de Goiás, nosso cumprimento, doutora Germana, também, que é presidente do Conselho Nacional de Procuradores de Contas dos Tribunais de Contas, doutor Gil Castelo Branco, das Contas Abertas, e a todos aos demais também que não citei o nome, que se sintam cumprimentados. Nós estabelecemos nesse período, né, com o Gominho, uma relação muito próxima para a ANTC, né, isso fruto da abertura. Naquilo que nós convergíamos, nós estávamos aí na trincheira, lutando sempre juntos. Isso é importante porque eu entendo que o sistema não pode ter dentro de si, né, o seu enfraquecimento, muito pelo contrário, acho que o sistema tem que se fortalecer. Aquilo que tivermos de divergência, vamos procurar, né, estabelecer. Sabemos, né, o Ismar, nós temos conhecimento que há alguma anomalia em algum tribunal ainda com relação a do estabelecimento da carreira de auditor, né? Tem algum tribunal que ainda não está adequando aquilo que é recomendação da própria Atricom, né? Isso pode contar conosco, para poder convencer, né, esses colegas em tribunais de contas, para que possamos, né, fortalecer cada vez mais, não só a questão dos auditores, mas é o sistema como um todo. Eu acho que entendo que nessa essa quadra vivendo agora, é importante, e muito importante mesmo, acho que o estabelecimento de reconhecimento em alguns tribunais da carreira. Isso é de suma importância. Em relação ao Conselho,
né? Nós tivemos aí a colaboração efetiva mesmo da NTC, desde o início, elaboramos nota técnica em conjunto, né, no início da pandemia, tudo uma colaboração, fizemos um compêndio que teve uma participação efetiva, né, da NTC. Então, enfim, estabelecemos um diário de informações bastante relevantes. Muito bom, viu, Gominho, você ter colocado a NTC aí mesmo, né, junto com o Conselho, junto com as demais entidades, isso foi importante, amadureceu muito a nossa relação. Eu tenho certeza, o ISMAR, nós já conhecemos, representa sempre em reuniões do Conselho, representa o conselheiro Luiz Augusto. Então, nós temos essa parceria, né? Aqui, os auditores aqui é que assessoram o Conselho é totalmente assessorado por auditores, né? Então, os auditores que faz também com que o Conselho possa estabelecer uma relação muito próxima. Inclusive, aqui a coordenação aqui do Conselho é feita pela Priscila, que é auditora de controle externo aqui do Tribunal de Contas dos Municípios. Então, nós temos essa parceria. Não vou alongar, porque meus 3 minutos já deve ter vencido. Só quero desejar felicidades mesmo ao ISMAR, que está assumindo, agradecer ao Gominho, e a todos aqui desejar, né, um 2021 que seja para nós o ano do nosso reencontro, né, o reencontro presencial. Nós estamos precisando disso, né, ter aquela conversa no pé de ouvido, né, que isso é muito salutar, acho que para nós, né, é bom aqui a videoconferência, é mais rápido, mas precisamos do calor humano. Então, que este ano seja para nós, então, se Deus quiser, com a vacina aí, o ano do nosso reencontro. Então, um abraço a todos e felicidades aí a toda a diretoria da NTC que está assumindo no dia de hoje. Muito bem, agradecer ao conselheiro Joaquim de Castro e anunciar o pronunciamento da senhora presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, CNPGC, procuradora Germana Laureano. Muito obrigada. Meu cordial boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar nossos anfitriões, né? Primeiro, meu querido amigo Gominho, auditor aqui do Tribunal de Contas de Pernambuco, e mesmo antes de nossas atuações nessas entidades que representamos muitas trincheiras e sonhos, ISMAR, um sucessor à altura de Gominho, cumprimentar toda a magistratura de contas que se faz aqui presente em peso, isso é muito simbólico da relevância da NTC para o sistema de controle, os presidentes da Tricom, o conselheiro Fábio, grande amigo, o presidente do Conselho Nacional de Presidentes, o conselheiro Joaquim, que acaba de nos brindar com sua fala, o conselheiro substituto Marcos Benquerer, também o doutor Gil Castelo Branco, que também representa essa entidade tão combativa e tão importante para o aperfeiçoamento da democracia brasileira, e meu grande colega, que agora tem o bastão da Anticom, doutor Zé Américo. Bem, o que eu posso dizer hoje aqui, e que preciso dizer, é uma palavra de congratulação a Francisco Gominho, né, que se tornou conhecido em todo o país, irradiando sua luz e seu brilho para todo o país. Fazia isso diuturnamente, quase sem perceber. Então, Gominho, de público, meus parabéns pela sua atuação sempre proativa, combativa, mas sem perder a serenidade, a disposição para o diálogo, a harmonia, né, como acabou de nos falar o conselheiro Joaquim, acho que temos mais convergências do que divergências, e só com conversa, com diálogo, com disposição, com compreensão. E isso tudo você tem de sobra. Então, fica aqui meus parabéns públicos e também meu agradecimento por sua contribuição para todo o sistema. Eu tenho certeza que vai suceder à altura Gominho, porque é uma mente brilhante, né, cuja fala conquista corações e mentes, tem a mesma serenidade de Gominho. Eu acho que, inclusive, o corpo de auditores de controle externo do país é muito bem servido, né, de pessoas
conscientes do relevante papel que desempenham de fornecer a matéria-prima para o trabalho de julgamento de contas, sempre dispostas ao exercício necessário, mais do que nunca, da empatia, da alteridade. Então, fica aqui, Ismar, o meu desejo sincero de muito sucesso na sua nova missão, que para mim já é uma certeza, esse sucesso, e à disposição de todo o Ministério Público de Contas brasileiro, que eu sei que isso vai ser reforçado por Zé Américo, mas falo em nome aqui dos procuradores gerais, de sempre trabalharmos juntos, como temos feito até aqui, de mãos dadas, que acho que é isso que a sociedade brasileira espera de nós, que nos irmanemos em favor da melhoria de suas vidas, de cada um dos que fazem a coletividade, sobretudo nesse tempo tão complexo de pandemia. Então, muito honrada em participar desse momento, agradeço o convite, desejo parabéns a Gominho e sucesso a Ismar. Obrigado, procuradora Germana Laureano, e já vamos dando sequência, convidando o senhor presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, conselheiro Fábio Nogueira. A gente passa para o próximo e depois o doutor Fábio fala. Como é que vocês sugerem? Então tá, enquanto o doutor Fábio se organiza, nós vamos já convidar o ministro Marcos Benquerê, presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicon. Ministro, por favor, seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Oi, Boa oi. tarde. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Ah, tá. Inicialmente, eu quero, em nome da Audicon, a entidade que eu tenho a honra de presidir, agradecer o convite para participar dessa cerimônia, dessa mesa solene. Para nós é motivo de grande honra poder estar aqui e pronunciar essas poucas palavras. Cumprimentar os nossos colegas, conselheiro Fábio Túlio, presidente da TRICON, Joaquim Castro, presidente do CNPTC, José Américo, presidente da AMPCOM, né? Gil Castelo Branco, das Contas Abertas, a conselheira Germana, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, e o conselheiro Luiz Augusto, presidente do TCE de Sergipe, que também está presente. Eu quero cumprimentar, né, o nosso presidente eleito, né, que toma posse, o Ismar Viana, desejar sucesso, êxito aí no exercício, né, dessas novas atribuições. Começa agora, né, um período de grande trabalho. A ANTC é uma entidade de extrema importância, congrega os auditores de controle externo dos tribunais de contas de todo o Brasil, né, 22 entidades que congregam esses auditores, são os profissionais dos tribunais de contas que constituem uma categoria bastante relevante, essencial para o funcionamento dos tribunais de contas, com sua autonomia e independência, são os que fazem auditoria e colhem, né, fazem todo o material para, né, as instruções que nós trabalhamos. Então, são essenciais, fundamentais para o funcionamento. Me orgulha que eu fui auditor de controle externo do TCU, antes de ser ministro substituto, né, fiz parte dessa categoria. Né. Eu quero também cumprimentar o Francisco Gominho pelos 2 anos aí em que exerceu a presidência, uma parceria extremamente importante, né? Nós empreendemos muitas ações em conjunto, realmente
trabalharmos juntos. É essencial. Nosso sistema de controle externo já sofre tantos ataques externos, né? Internamente, nós temos que estar unidos, e unidos nós vamos ser mais fortes para vencer os obstáculos e construirmos um sistema de controle externo, um sistema de controle externo mais forte, mais respeitado, essencial também para a democracia no Brasil. Então, eu cumprimento o Gominho pelo trabalho realizado, cumprimento a todos e reitero a minha confiança, né, a minha convicção nessa parceria das entidades. Todas essas entidades aqui presentes nessa posse mostram como, né, estamos caminhando unidos e pretendemos continuar unidos. Parabéns a todos, boa sorte, bom trabalho, êxito no exercício dessas novas atribuições, e são extensivos a todas as equipes, né? A equipe que agora assume, sob o comando de Ismar Viana, e a equipe que trabalhou durante esses 2 anos, né, sob o comando do Francisco Gominho. Parabéns a todos, muito obrigado. Obrigado, ministro Marcos Benquerer. Vamos, então, retomar a palavra para o presidente da Tricom, conselheiro Fábio Nogueira. Estando pronto, fique à vontade para seu pronunciamento em 3 minutos. Escutam agora? Tem som. Inicialmente, eu quero cumprimentar o presidente Francisco Gominho, que encerra o seu período à frente da ANTC, e saudar logo, também de início, o Ismar Viana, auditor de controle externo, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que assume hoje a ANTC. Quero saudar, cumprimentar, abraçar o presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, conselheiro Joaquim de Castro Neto, saudar o ministro Marcos Benquerer, presidente da Audicom, abraçar o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, cumprimentar o doutor José Américo, presidente da Ampicom, e abraçar também a estimada amiga, a doutora Germana Laureano, que é a presidente do Conselho dos Procuradores. Abraçar e saudar todos os auditores de controle externo, na pessoa do auditor de controle externo aqui da Paraíba, Matheus Lacerda, que é diretor da ANTC, e sintam-se todos abraçados, cumprimentados. Enfim, saudar também o doutor Gil Castelo Branco, presidente do Contas Abertas, conforme destacado pela doutora Germana Laureano, uma entidade extremamente importante para o fortalecimento da democracia em nosso país. Mas, enfim, é um momento muito importante, para além da posse do nosso Ismar Viana, que tem a difícil missão, a difícil tarefa, né, a hercúlea tarefa de presidir a ANTC, não apenas pelos seus múltiplos e permanentes desafios que se apresentam quase que diariamente, mas, sobretudo, porque sucede alguém que tem por característica, entre as suas inúmeras e múltiplas virtudes, além da competência, muita habilidade, muito jogo de cintura. O presidente Gominho exala serenidade, né, discernimento, dos momentos mais difíceis, a sua palavra serena, né, sempre chega em boa hora. Então, o auditor Ismar Viana tem essa difícil missão, essa difícil tarefa. E a ANTC representa, né, muito para o sistema Tribunal de Contas. Nós vivenciamos inúmeras conquistas, mas também algumas dificuldades. Essas dificuldades, algumas são previsíveis, né? Outras são inusitadas. Cito, por exemplo, o momento por que passamos, a pandemia. Mas a nossa atuação, a atuação conjunta, né, como bem destacou o presidente Joaquim de Castro Neto,
a atuação das instâncias, digamos assim, das esferas do sistema de controle externo, de forma articulada, é extremamente importante para algo que nos une, né? Que nos aproxima, que é o aprimoramento do sistema. Todos nós temos o aprimoramento, o aperfeiçoamento do sistema como um compromisso inadiável e, sobretudo, incondicional. Então, essas dificuldades, essas vicissitudes, esses desafios que sempre se apresentam, eles precisam ser enfrentados de forma muito consistente, né? Mas de forma muito integrada pelo sistema Tribunais de Contas, por todas as entidades que congregam o sistema Tribunais de Contas do Brasil. E esse aperfeiçoamento ele passa por uma série de estratégias, de metas, de desafios, dentre as quais o fortalecimento do nosso órgão de instrução, que é a nossa auditoria, né? E esse é um compromisso permanente, inclusive das associações que aqui estão representadas. Ninguém no sistema, né, ousa, né, discordar, né, da necessidade premente, urgente, de se fortalecer cada vez mais o órgão de instrução. E quando a gente fala em fortalecer o órgão de instrução, é dotar a auditoria de toda a autonomia necessária para exercer o seu mistério sem nenhuma influência de qualquer natureza. Isso é um ponto negociável, faz parte do compromisso da Atricom, de maneira que eu penso que nós estamos avançando muito nesse aspecto. É uma unanimidade, conforme eu falei, ninguém questiona, e uma auditoria independente, o Ministério Público atuante, os conselhos, né, a função judicante, exercendo todas as suas competências de forma transparente, muito bem fundamentada, é a atuação que a gente prima, que a gente espera para que tenhamos um controle externo cada vez mais eficaz e para que possamos ser enxergados pela sociedade brasileira como órgãos essenciais ao aprimoramento do Estado democrático e órgãos imprescindíveis, né, à democracia e à boa aplicação dos recursos públicos. De maneira que a chegada de Ismar Viana, presidente Luiz Augusto Ribeiro, à frente da NTC, é a certeza de que continuaremos nessa toada, nesse caminho. Tivemos uma relação muito próxima com o presidente Gominho, falo não só pessoalmente, mas sobretudo institucionalmente. Joaquim de Castro Neto, nosso presidente do Conselho, fez referência. Essa atuação ela se expressa, se revela na medida em que, por exemplo, editamos notas técnicas de forma conjunta, e isso é um sinal, eu diria até emblemático, né, do sistema, quando convergimos em diversos aspectos, de maneira que, Ismar, eu tenho certeza que você vai corresponder às melhores expectativas. A sua diretoria, formada por homens e mulheres de bem, a quem renovo os cumprimentos. Vejo aqui pessoas das quais já conheço de há muito e cito, por exemplo, a Adriana Portugal, que nos ajuda muito lá no TCDF, principalmente no que diz respeito às questões relacionadas às obras, e cumprimento o Anderson, nosso presidente do IBRAOP, enfim, não tenho dúvidas de que com esse time, né, de craques, Ismar vai dar continuidade ao trabalho que o presidente Gominho vinha realizando. Da nossa parte, renovar a nossa disposição, a Atricom está aberta para que possamos cada vez mais investir no aprimoramento do sistema. Então, desejo muito sucesso, muito êxito e, sobretudo, aproveitar a oportunidade para torcer, né, e renovar a expectativa, a esperança que tenhamos um 2021 bem melhor, principalmente com o advento da vacina. Então, a todos, meus cumprimentos, um grande abraço
e muito sucesso e muito êxito na nova missão. Muito obrigado. Agradecer ao conselheiro Fábio Nogueira, presidente da Tricom, e anunciar a palavra do presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a AMPCOM, o procurador José Américo da Costa Júnior. Boa tarde. Primeiramente, queria cumprimentar aqui os anfitriões, o Francisco Gominho, presidente que deixa, né, a gestão agora da NTC, cumprimentar o auditor Ismar Viana, que assume agora a presidência, e em nome deles cumprimento todos os auditores de controle externo aqui presentes, cumprimentar o presidente do CNPTC, Joaquim de Castro, conselheiro presidente aqui do TCM Goiás, um amigo, um parceiro da nossa carreira, da AMPCOM, cumprimentar o ministro substituto Marcos Benquerer, presidente da Audicom, também um grande parceiro histórico da AMPCOM, cumprimentar o conselheiro Fábio Nogueira, da Antricom, também um grande parceiro, um amigo da nossa carreira, cumprimentar minha querida colega Germana Laureano, presidente do CNPGC, uma figura especial para a gente. Eu gostaria aqui apenas de, em breves palavras, né, respeitando os minutos concedidos, gostaria aqui de enaltecer, né, toda essa carreira associativa do querido Francisco Gominho, né, uma figura que já conta aí com boa folha de serviços prestados na vida associativa, conduziu brilhantemente a NTC nesses últimos anos, promoveu uma aproximação muito especial, muito boa, muito profícua, né, com as instituições parceiras, com a AMPCOM. Tive o prazer de me aproximar mais agora do Gominho no final desse 2020, né, nesse ano difícil para a gente, de pandemia, e tivemos, assim, uma situação muito exitosa de trabalho conjunto com a Atricom, com a Audicom, no caso do TCM de São Paulo, e Gominho é isso, né, é um sujeito muito aberto ao diálogo, muito compreensivo, mas também combativo na medida certa. Acredito que a NTC esteve em boas mãos e continuará agora ainda em melhores mãos e tão boas mãos quanto, com o Carlos Maviana, um colega auditor de controle externo que tem um conhecimento técnico já reconhecido a nível nacional, professor, qualificado, e também com a mesma verve do Gominho, né, de combatividade na hora certa, mas diálogo e prudência acima de tudo. Né? É essa linha que estamos seguindo aqui também na Associação do Ministério Público de Contas, estamos construindo pontos, estamos intensificando essas parcerias, essa atuação conjunta com as associações do sistema de controle externo. Acredito que temos tudo para construir cada vez um sistema mais republicano, mais democrático, um sistema que entregue resultados mais concretos para a sociedade. É essa a nossa missão, entregar cada vez mais com os recursos que possuímos atualmente. E essa parceria entre as instituições, essa condução parcimoniosa, essa condução harmoniosa das instituições, das associações, deve levar a esse caminho, e tenho certeza que continuaremos essa exitosa parceria agora com o auditor Ismar Viana presidindo a NTC, e a AMPCOM estar de portas abertas para toda e qualquer necessidade de atuação. Nós sabemos, eu já fui auditor de controle externo, nós sabemos qual a dificuldade, né, que a carreira, as dificuldades práticas e teóricas, né, no campo jurídico que a carreira enfrenta, da necessidade de ser preservada a autonomia e dotar, né, os auditores de controle externo de instrumentos suficientes, né, de quantitativo também de recursos humanos suficiente para executar suas atividades. E isso tem que ser uma missão, acredito eu, uma missão institucional sempre buscada. Então, estamos aqui à disposição, assim como os conselheiros e o ministro substituto Marcos Benquerer, os conselheiros Fábio e Joaquim também se colocaram à disposição. Nós estamos aqui também para ajudar no que for possível para essa luta, no aperfeiçoamento da atividade institucional dos tribunais de contas e na carreira também dos auditores de controle externo. É isso, eu agradeço, faço meus votos de uma profícua gestão para o auditor Ismar Viana e tenho certeza que a NTC seguirá no mesmo rumo de sucesso e êxito na defesa da sua missão institucional.
Obrigado, procurador José Américo. E, dando sequência, vamos ouvir a palavra do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Boa tarde. Obrigado aí pela apresentação. Inicialmente, senhor presidente, quero me dirigir ao presidente da Associação Classista, representativa dos auditores de controle externo, o senhor Dr. Francisco Gominho, dos conselheiros e ministros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Fábio Nogueira, da Tricom, da pessoa de quem saúdo os demais presidentes das associações e dos institutos que integram esta mesa de honra. Seu conselheiro Joaquim de Castro, presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, a pessoa também de quem saúdo os demais presidentes de todos os tribunais de contas do país. Senhora Procuradora Germana Laureano, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, também da pessoa de quem cumprimento os integrantes do Ministério Público de Contas e da Ampicom. Senhor ministro substituto, bem-querer, enfim, todos aqueles que estão aqui nessa sala. Prezado auditores e auditoras de controle externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a quem saúde na pessoa do Dr. Ismar Viana, que é hora de tomar posse nesse evento. Como o tempo disponibilizado para falar é curto, em razão da circunstância e do formato virtual da solenidade, quero registrar a minha satisfação e o meu sentimento de honradez em poder integrar esta mesa. Satisfação também, porque, enquanto presidente do Tribunal de Contas, estou participando da posse da diretoria, que tem como presidente da entidade um sergipano, um amigo e um integrante do tribunal que atua conosco desde o primeiro dia em que assumiu o cargo de conselheiro deste tribunal, em 31 de março de 2011. Tudo isso me leva a reforçar o desejo de um exitoso biênio a Ismar Viana, à frente da Associação Nacional dos Auditores do Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC. Votos extensivos a todos os integrantes da diretoria. Sinto-me também honrado em poder também dividir esta mesa com todos os presidentes das entidades representativas das 3 funções processuais dos tribunais de contas, o que sinaliza uma gestão interassociativa pautada pelo diálogo, no enfrentamento dos problemas que se apresentarem, sempre mirando no fortalecimento dos tribunais de contas como instituições indispensáveis ao controle da administração pública brasileira. Este engajamento mútuo fará a diferença na superação das dificuldades, tornando menos difícil a missão para os representantes que se dispõem, no caso, a acumular atividade associativa, e sei também que não é tarefa fácil aceitar o desafio de sacrificar projetos pessoais em prol da coletividade. Em tempo, senhores e senhoras, desejo que tenhamos todos um ano profícuo, para que continuemos integrando à sociedade trabalhos relevantes, de modo que os efeitos das ações dos tribunais de contas possam ser efetivamente sentidos pelo cidadão. Objetivo que, como não tenho nenhuma dúvida, poderá ser alcançado com a ação de todos os atores que integram o sistema Tribunais de Contas do Brasil. Este, meus senhores e minhas senhoras, é o nosso propósito, seja como presidente do tribunal, seja como cidadão. E não por outra razão, quero aqui deixar bem claro e patente, que a nossa gestão foi a que mais arregimentou servidores da carreira de controle externo em cargos estratégicos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,
na atividade finalística de controle externo e nas atividades de natureza administrativa, o que reforça o nosso compromisso com a profissionalização do controle externo exercido pelos tribunais de contas do Estado de Sergipe. Que, ao concluir, que sigamos firmes nesse propósito. E a todos os senhores que participam dessa solenidade, o meu muito obrigado e um bom e profícuo trabalho a essa nova diretoria que no dia de hoje é empossada através do presidente da entidade, Dr. Ismar Viana. Muito obrigado a todos. Agradecer ao conselheiro Luiz Augusto Ribeiro e já anunciar a palavra do presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBRAOP, auditor de controle externo, Anderson Rolim. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos demais componentes na mesa de abertura. Cito os presidentes Francisco Cominho, presidente eleito da NTC Ismar Viana, conselheiro Fábio Túlio, presidente da Tricom, conselheiro Joaquim de Castro, presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, em nome dos quais aí estendo meus cumprimentos a todas as autoridades, né, aos presidentes das entidades afiliadas, aos ilustres convidados dessa cerimônia e a todos os auditores de controle externo que nos acompanham, né. Agradeço à NTC pelo honroso convite em compor essa mesa. Sinto-me duplamente lisonjeado, porque, apesar de estar presidente do IBRAOP, né, sou auditor de controle externo e associado da NTC, então é uma alegria muito grande para mim compor essa mesa de abertura. Registro o reconhecimento ao trabalho da diretoria que se despede, né, hoje, a pessoa do seu presidente, o querido Francisco Gominho, auditor de controle externo, associado do IBRAOP e engenheiro, triplamente nosso colega, né? E na pessoa dele parabenizo aí a todos os membros da gestão que se encerra. Desejo aos membros da gestão que se inicia na pessoa do seu presidente, Dr. Ismar Viana, auditor de controle externo, e aí cito também os diretores em comum, né, que nós temos na NTC e IBRAOP, temos ainda esse elo, né, entre as instituições. Então, nominando aqui os diretores que nós temos em comum, a Adriana Portugal, auditora lá do TC, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e o auditor Fernando Morini, lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Desejo a essa nova diretoria, a todos os membros da nova diretoria que assumem, muita resiliência e disposição nas ações nesse biênio que se inicia, né? Certamente não teremos vida fácil, né, nos próximos anos. Um pequeno exemplo disso é a nova lei de licitações, que foi aprovada no apagar das luzes de 2020 e que certamente deverá nos trazer grandes desafios nos próximos anos, né? Que é a nova diretoria da ANTC logre êxito na observância aos objetivos estatutários e na defesa da carreira de auditoria e do controle externo do Brasil. O IBRAOP está à disposição para dar todo o apoio que a ANTC requisitar e entender necessário, em especial naqueles assuntos relacionados, né, à auditoria de obras públicas e serviços de engenharia, que é a nossa especialidade, tá? Então, mais uma vez, meu agradecimento pelo convite, sucesso à nova gestão e uma boa tarde a todos. Muito bem, agradecer ao auditor Anderson Rolim e já anunciar a palavra, está aqui conosco prestigiando também essa cerimônia, do diretor executivo da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Com alguma
alguma limitação técnica, nós vamos dando sequência. Pedir ao pessoal da técnica que nos avise. Alô? Pois não? Consegui. Alô? Alô? Gil, Pronto? Sim. Bom, eu gostaria inicialmente de desejar boa tarde a todos e dizer-lhes que é uma satisfação muito grande participar de um evento como este, representando a Contas Abertas, uma sociedade civil, num ambiente que estão presentes expoentes do controle externo brasileiro. Eu cheguei 15 minutos antes da solenidade de uma viagem de automóvel de 12 horas. Eu tinha dito ao Gominho que não sabia se podia estar presente, mas fiz questão de estar, sobretudo para dar um abraço em duas pessoas, em dois técnicos, em dois profissionais que eu reconheço são extremamente importantes. O Gominho, que sai hoje, e todos aqueles que com ele estiveram na diretoria, e também ao Ismar, que passa a iniciar a sua gestão, né? Em nome deles, eu cumprimento a todos aqueles que estão aqui presentes, aos representantes das associações de classe, enfim, a todos aqueles que tornam o controle externo brasileiro indispensável, né? Em relação ao Gominho, eu escutei aqui essas homenagens que lhe foram prestadas, Gominho, e sempre digo que deve ser muito gratificante, né, quando se sai de um cargo recebendo as mesmas homenagens ou até mais homenagens do que aquelas que nós recebemos quando ingressamos no cargo, né? Em relação ao Ismar, eu diria que eu espero realmente que você possa fazer uma grande gestão e qualidades para isso não lhe faltam. Desejar-lhe sucesso é quase um pleonasmo, né, Ismar? E, então, eu espero que você seja realmente bem-sucedido. Eu sei que a tarefa é árdua, né? Tem aquelas lutas antigas, né, que nós todos travamos em relação à padronização dos tribunais de contas, em relação à PEC 329, né? E tudo isso seria extremamente importante se conseguirmos uma vitória em nome da independência do controle externo brasileiro, a independência dos auditores, em favor não só dos tribunais de contas, mas de todo o país. Então, eu desejo àqueles que saem um abraço, me congratulo com os que saem, e aquela diretoria que entra, eu desejo muito sucesso, e dizendo-lhes que, no que o controle social puder colaborar, eu estarei, como sempre estive, à disposição, seja para assinar uma nota técnica, seja para tentar difundir essas ideias ou esses pleitos, né, que o controle externo possui. Então, a todos vocês, muito obrigado, parabéns aos que saem e parabéns aos que entram. Obrigado, Gil Castelo Branco. E a gente agradece as ilustres participações. Vamos dando sequência. Destacando que, antes de proceder à leitura do termo de posse, vamos convidar, neste momento, o presidente eleito da ANTC, para o biênio 2021-2022, Ismar Viana, que faz uso da palavra nesse momento. Inicialmente, quero desejar boa tarde a todos e ilustres presidentes das entidades representativas das carreiras que integram o Tribunal de Contas, da ANTC Francisco Gominho, pessoa de quem eu saúdo os auditores e as auditoras de controle externo do Sistema Tribunal de Contas do Brasil, da Tricom Fábio Nogueira, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros e conselheiras, ministras e ministros do Sistema Tribunal de Contas do Brasil, da Ampicom, Américo da Costa Júnior, e na pessoa de quem saúdo os procuradores e procuradoras do Ministério Público de Contas, que atua junto aos Tribunais de Contas do Brasil, e também aos ex-presidentes, ao Júlio Marcelo, ao Diogo Gemberg, que muito contribuíram para o fortalecimento da Ampicom. De igual forma, ao presidente da Audicom, o ministro Marcos Benquerê, na pessoa de quem saúdo os conselheiros e ministros substitutos e as conselheiras substitutas, notadamente as conselheiras Milene e a conselheira Heloísa Helena, duas combativas no âmbito do controle externo brasileiro. O excelentíssimo senhor Joaquim Castro, presidente do TCM em Goiás e do CNPTC, a pessoa de quem saúdo os demais presidentes de tribunais de contas. Excelentíssima senhora Germana Laureano, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, a pessoa de quem saúdo os demais procuradores e procuradoras gerais do Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas. Excelentíssimo senhor Luiz Augusto Ribeiro, presidente do TCE Sergipe, na pessoa de quem saúdo a todos os integrantes deste tribunal a que honrosamente eu me encontro funcionalmente vinculado. Eminentes presidentes do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, o Anderson Ruim,
colega da carreira do Instituto Contas Abertas, Gil Castelo Branco, institutos que têm se dedicado à deflagração de debates sobre temas que alcançam o controle externo brasileiro. Integrantes da atual diretoria da NTC, a quem louvo pelo desprendimento e espírito coletivo de ação, pelo que externo os meus sinceros agradecimentos a José Luiz, Jorge Henrique, Carlos Werneck, todos do Rio de Janeiro, João Paulo de São Paulo, Ana Mélia lá do Amazonas, que tanto se dedicaram a esse projeto voltado ao alcance do bom e regular funcionamento das instituições públicas brasileiras e com quem espero continuar contando. Também desejo estender o agradecimento a cada fundador da NTC, auditores de controle externo visionários, vanguardistas, cuja iniciativa nos permite estar aqui hoje. Extensível também aos funcionários da área administrativa da NTC e aos prestadores de serviço, incluindo jornalistas da assessoria de comunicação de imprensa em Brasília, a equipe de comunicação e mídia, ao escritório jurídico em Brasília e as assessorias jurídicas contratadas nos estados. Diletos presidentes das associações locais afiliadas da NTC, que integram também esta mesa de honra aqui no evento, colegas da carreira e internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Inicialmente, senhoras e senhores, registro, assim como tenho feito em todas as oportunidades que a NTC me concedeu para falar em nome dela, a minha distinta satisfação em integrar uma associação cuja agenda coincide com a agenda que deve ser defendida pelas instituições de controle, aquelas que têm um compromisso com a boa e regular gestão pública, que buscam pavimentar terreno para que os cidadãos possam efetivamente sentir os efeitos da atuação delas. Sinto-me, então, verdadeiramente feliz e honrado pela oportunidade de poder presidir essa entidade que representa mais de 8.000 auditores e auditoras de controle externo, que integram 32 dos 33 tribunais de contas. Agentes públicos que primeiro lançam luzes nos atos e fatos objetos do controle exercido pelos tribunais de contas, que trazem para o processo a discussão dos achados de auditoria, que têm um contato direto com a vida pulsante da administração pública, que enfrentam as razões defensivas e concluem se os achados se constituem em irregularidade ou não, que propõem a aplicação de multas, propõem a imputação de débito, propostas que são valoradas pelo relator e submetidas ao julgamento colegiado. As atribuições e os reflexos do legítimo exercício delas revelam, só por si, o grau de responsabilidade em que se pauta a atuação desses agentes públicos. Confesso a vocês, senhoras e senhores, que não é fácil aceitar desafios como esse. Suceder dois grandes ex-presidentes, a auditora de controle externo do TCU, Luciane Pereira, e o auditor de controle externo, Francisco Gominho, para além de uma grande responsabilidade, como muito foi bem dito aqui, de forma verdadeira, impõe a mim e aos demais colegas da diretoria um dever de envidar esforços com vistas a garantir a continuidade desse projeto vitorioso. Projeto que foi idealizado lá atrás, em 2012, a partir do encorajamento dos seus fundadores, visionários, como já falei. Disso, por si só, já é possível dimensionar o desafio. Tenho certeza, Luciane e Gominho, que agentes públicos da envergadura de vocês são fontes de inspiração. Não porque são aguerridos e comprometidos com a agenda associativa, mas porque vocês demonstram, por meio de ações e não apenas de palavras, que são verdadeiros defensores das instituições públicas brasileiras. E que esse é o único interesse que move cada um de vocês. Embora a maré calma não forme bons marinheiros, o navio precisa ser bom o suficiente para superar o mau tempo, conforme muito bem pontuou o presidente Fábio Nogueira. Por isso, diversos fatores influenciaram na minha decisão. Nós temos integrantes aqui da diretoria que são abnegados agentes públicos, qualificados agentes públicos que se doam ao aperfeiçoamento do sistema de controle externo brasileiro. Mas, em ordem de prioridade, eu diria que o Estatuto da NTC, cujos princípios, fundamentos e objetivos são fontes e vetores da minha atuação acadêmica, foram cruciais na tomada dessa decisão, levando-me à inquieta busca pelo aperfeiçoamento do sistema TC. O que sempre faço, respeitando as divergências de opiniões, até porque enxergo esse dever de respeito como passagem necessária para a construção de consenso. A propósito, a NTC tem um incentivo ao debate e o respeito à diversidade de opiniões como um dos seus princípios. O segundo fator que me motivou a tomar essa decisão foi o aceite da vice-presidente nacional, Thaís Craveiro, das diretoras Eliane Senhorinho, Carla Garcia e Valéria Sampaio, das diretoras adjuntas, Luciane Ferraz, Adriana Portugal, do diretor adjunto Luciano Melo, dos vice-presidentes regionais, Fernando Morini, Francisco Gominho, e da vice-presidente para assuntos do TCU, Luciane Pereira, que são abnegados agentes públicos que se doam à causa. A quem reitero, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos, exatamente porque sei que não é tarefa fácil para vocês abdicar de projetos pessoais e sacrificar o tempo que deve ser dedicado aos familiares e amigos para contribuir com a coletividade.
Um grupo de homens e mulheres cujas ações, ao longo desses anos convivendo associativamente, não me permitem ter dúvida de que fala e ação para vocês são companheiras inseparáveis. O último fator, mas não menos importante, foi o espírito de colaboração, de cordialidade, de urbanidade no trato e comunhão de propósitos em que tem sido pautada a relação interassociativa entre a ANTC, a Tricom, a Ampicom e a Audicom, bem como outras entidades parceiras. Hoje, senhoras e senhores, 8 anos após a criação da ANTC, é inegável o avanço dessa relação, tornando assim menos complexa e tensionada a condução da entidade, muito diferente do que foi lá atrás, em que Gominho e Luciene tiveram que enfrentar enormes dificuldades. Isso é preciso reconhecer. E tenho certeza de que esse cenário de tranquilidade perdurará nos próximos 2 anos. Como bem disse o conselheiro Joaquim Castro, a atuação ponderada de Gominho, tenho certeza de que a gente vai continuar trilhando o mesmo caminho, pautando pelo diálogo, respeitando as divergências, até porque, reitero, entendemos que esse é o caminho para construir consensos, principalmente num país de dimensão continental como o Brasil. A comunhão de propósitos foi refletida a título de exemplo, e o presidente Fábio Nogueira lembrou bem, em ações como a Resolução 3 de 2018 e na resposta ao ofício 001 de 2018 também, que foi expedido pela presidência da Câmara dos Deputados, quando a Tricom, naquela ocasião, lá em 2018, na busca pela transparência dos casos públicos que integram as Cortes de Contas, fez constar de forma explícita em proposta de incentivos à melhoria da performance dos agentes públicos de controle externo que os servidores incumbidos da atividade de fiscalização deve-se exigir que sejam caracterizados pelo provimento por concurso público de nível superior, excelência e independência técnica, e sejam denominados auditores de controle externo. Mais uma vez, de público, quero agradecer à Tricom por ter abraçado isso e por meio de ações, demonstrado compromisso com o aperfeiçoamento do órgão de instrução. Essa comunhão de propósitos, de igual forma, foi refletida, também a título de exemplo, quando a Audicom pediu ingresso como mix curiae na ADI 5128, demonstrando assim que não compactua com transgressão ao concurso público específico como único meio legítimo de ingresso na carreira de auditor de controle externo. Quando a Ampicom, em diversas oportunidades, assinou em conjunto notas públicas e ofícios em defesa do uso da denominação auditor de controle externo, para referenciar apropriadamente o agente público que titulariza as funções de atividades de fiscalização e instrução processual, cujo ingresso tenha sido dado por meio de concurso público e que tenha sido exigido um nível superior, volto a dizer, como requisito mínimo de investidura. Então, de público, eu quero agradecer ao Audicom, Ampicom e a Tricom, que manifestações assim se prestam a demonstrar o comprometimento com a regularidade de funcionamento dos tribunais de contas, contribuindo para o alcance da permanente confiança dos cidadãos nas instituições. A relação interassociativa, senhoras e senhores, funciona com as devidas adequações como um programa de compliance. Nenhuma empresa quer ter o seu nome associado a marcas ou a empresas que não sejam éticas em suas relações. E assim é no ambiente associativo. Nenhuma entidade associativa quer ter o seu nome associado a outra que não defenda interesses republicanos. Aqui, também como ocorre no compliance na área privada, não se admite compliance em prateleira. Não se admite mais o farisaísmo institucional, pautado pelo que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Principalmente porque o nosso negócio é o controle da administração pública. Como a ANTC tem como um dos seus fundamentos a defesa do Tribunal de Contas independente, imparcial e apartidário, até como instância julgadora e garantidora do devido processo legal nessa era de controle externo, a atuação de outras entidades, em conjunto com a ANTC, ela sinaliza não apenas a comunhão de interesses e propósitos, mas a defesa da concretização de um Estado nacional e democrático de direito, na medida em que não se vislumbra possível o respeito à ordem democrática em ambientes institucionais suscetíveis a interferências devidas, conforme muito bem pontuado pelo conselheiro Fábio Nogueira, em que mecanismos de proteção da imparcialidade de atuação institucional não sejam efetivamente preservados. De modo que, reafirmo que o alcance do bom funcionamento do Tribunal de Contas depende, sem dúvida alguma, da ação de cada um dos atores processuais que integram as 3 funções processuais no âmbito dessas instituições, que devem dizer
não a atuação de comissionados e a desvio de função nas unidades técnicas de fiscalização e instrução processual, não a tentativas ilegítimas de transformação e fusão de cargos públicos, não ao uso injustificado da denominação auditor de controle externo para se referir a agente público que não titularize a função de auditoria e cujo ingresso na carreira não tenha se dado por concurso público específico. Esse dever de abstenção é o que vai garantir a tranquilidade do sistema TC, é o que vai garantir a confiabilidade e a legitimidade de atuação dos Tribunais de Contas do Brasil. Não por outra razão, no ano de 2020, após diversas discussões e mapeamento das questões sistêmicas, que ainda precisam ser superadas em algumas forças de contas, a NTC publicou uma cartilha contendo 8 metas de transformação para os Tribunais de Contas, que foram assim sintetizadas. A garantia da identidade nacional única dos auditores de controle externo, garantir que essas atividades de auditoria somente sejam exercidas por auditores de controle externo, conferir um padrão mínimo de organização e funcionamento do órgão de instrução, garantir a independência funcional dos auditores de controle externo, respeitar o devido processo legal na esfera de controle externo, o devido processo legal formal e substancial, delimitar a fase de auditoria e instrução processual, regularizar o quadro próprio de pessoal e promover a transparência dos Tribunais de Contas. São metas institucionais detalhadas na cartilha e cujo diagnóstico está sendo desenvolvido e será publicado em breve. Isso porque, meus amigos, enquanto houver um Tribunal de Contas sequer que não tenha atingido um padrão mínimo de organização, de regularidade do funcionamento, é todo o sistema que não pode permitir que este tribunal fique para trás. Pois não é isso que a sociedade espera dos agentes de controle. E é esse o compromisso que devemos assumir. O Estatuto da NTC é o que me fez chegar até aqui. O Estatuto que objetiva garantir concretude ao artigo 73 do texto constitucional, que condiciona a legitimidade de exercício das competências dos Tribunais de Contas ao dever de respeito aos direitos e garantias processuais daqueles que prestam contas a essas instituições de indiscutível importância para a manutenção da democracia. De modo que não há espaço para negligenciar o nosso imperioso dever de garantir o bom e regular controle da administração pública brasileira. Notadamente porque agimos pautados pela busca da boa e regular gestão dos recursos públicos e a natureza colegiada dos Tribunais de Contas nos impõe a somação de sócios. Tudo com vistas a garantir que as competências constitucionais que nos foram outorgadas possam ser desempenhadas com regularidade, atingindo assim os fins pelos quais a sociedade espera. Assim, que possamos agir pautados por esse espírito de colegialidade de ação, de união de esforços, pois assim agindo, será possível atingir o nível de maturidade institucional necessário para superar as crises que eventualmente se apresentarem no decorrer do biênio. E tenho certeza, senhoras e senhores, que buscarei a Ampicom, a Tricom, a Audicom, o CNPTC, o IRB, para que juntos possamos encontrar soluções viáveis para a superação dessas problemáticas que eventualmente se apresentarem. Que continuemos cumprindo o dever de lealdade institucional, respeitando as atribuições legalmente otorgadas a cada cargo que integra o sistema T6, sem assodamento, sem justificar a seletividade de atuação, não mirando em outra coisa, senão no irrestrito cumprimento do dever funcional, tendo sempre em mente as condições de regularidade que pautam a função de controle externo da administração pública, sem crise de identidade institucional e funcional. Se cada um cumprir fielmente o seu dever funcional, não tenho dúvida de que os Tribunais de Contas serão efetivamente vistos como instituições indutoras de efetividade de políticas públicas, sublime razão de existência dessas instituições responsáveis pelos controles, pelo controle de bens, valores e dinheiros públicos. Usando parafrasear Belchior, rogo que, ao final da festa, quando forem desarmados os camarotes, não sintamos a dor de ter que perceber que ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, apesar de termos feito tudo o que fizemos. Mas se eventualmente tivermos que sentir essa dor, tenho certeza de que a nossa consciência nos trará o conforto de não termos assistido a tour de camarote. Meu sincero muito obrigado a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras que se dispõem a construir um país mais justo, fraterno e verdadeiramente solidário. Afetuoso abraço e muito boa sorte para todos que integram a atual diretoria. E agradeço mais uma vez a presença de cada um dos senhores que se dispuseram a participar dessa solenidade de posse. Muito obrigado. Muito bem, depois desse discurso de posse, a gente agradece ao presidente eleito da NTC e vamos dar sequência à cerimônia em momentos finais, quando faremos a leitura do termo de posse. Vamos
proceder, neste momento, então, à leitura do termo de posse da nova diretoria da ANTC. Senhoras e senhores, precisamente às 17h40 do dia 4 de janeiro de 2021, tomam posse os membros da diretoria do Conselho Fiscal da ANTC, eleitos para o biênio 2021-2022, todos devidamente qualificados no termo de posse, a saber: para presidente, Ismar Viana, brasileiro, auditor do controle externo do Tribunal de Contas do Ceará. Vice-presidente, Thaíse Craveiro, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Ceará. Vice-presidente para assuntos do TCU, Luciene Pereira, auditora federal de controle externo do TCU. Vice-presidente Norte-Nordeste, Francisco Gominho, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Vice-presidente regional Sul-Sudeste, Fernando Morini, auditor de controle externo do TCM São Paulo. Diretora de Defesa do Controle Externo, senhora Valéria Sampaio, auditora de controle externo do TCM Goiás. Diretora adjunta de Defesa do Controle Externo, Adriana Portugal, auditora de controle externo do TCE-DF. Diretora jurídica e de defesa dos aposentados e pensionistas, Casla Garcia, auditora de controle externo do TCE Mato Grosso do Sul. Diretor adjunto jurídico e de defesa dos aposentados e pensionistas, Luciano Melo, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Diretora administrativo-financeira, Eliane Senhorinho, auditora de controle externo do TCE do Paraná. Diretora adjunta administrativo-financeira, Luciane Ferraz, auditora de controle externo do TCE do Paraná. Conselho Fiscal. Conselheiros, titulares, Matheus Lacerda, auditor de controle externo do TCE da Paraíba. José Carlos Colares, auditor de controle externo do TCE de Rondônia. José de Jesus Cardoso da Cunha, auditor de controle externo do TCE do Piauí. Conselho Fiscal Suplentes, João Paulo de Aguiar, auditor de controle externo do TCE do Tocantins. Aristóteles Sampaio, auditor de controle externo do TCE de Roraima. Anderson Lima, auditor de controle externo do TCE do Rio Grande do Norte. Feita a leitura, senhoras e senhores, nós, nesse momento, passamos a palavra ao presidente Gominho para mensagens finais e declaração de encerrada esta cerimônia. Após a leitura do termo de posse pelo cerimonial, estando todos os membros da diretoria e do Conselho Fiscal de acordo com a posse, cujo termo deverá ser assinado e enviado para os devidos registros, na condição de presidente do Conselho de Representantes da ANTC, e em nome deste, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º do Estatuto da ANTC, declaro empossados os membros da diretoria e do Conselho Fiscal da ANTC, biênio 2021-2022. Nesta oportunidade, gostaria de registrar, antes de mais nada, a minha gratidão à minha esposa e meus filhos, pela compreensão com a missão que abracei ao presidir a ANTC. Agradeço muito também a diretoria com quem trabalhei no biênio 2019-2020, sem esquecer, naturalmente, a diretoria do biênio 2018-2017. Agradeço muito, muito também as entidades nacionais parceiras
todas aqui presentes, e as entidades afiliadas da NTC. Senhoras e senhores, serei muito breve, mas gostaria de registrar uma fala de um poeta que pergunta: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E quando se trata de minha vida profissional e de cidadão, eu sempre tenho essa resposta. Eu tenho sede e fome de remar no rumo certo. Sede e fome de defender e praticar o devido processo legal e de aperfeiçoar o sistema dos tribunais de contas. Isso é o meu norte. Isso continuará sendo o meu norte. Dentro da NTC, para alcançar esses objetivos, busquei atuar, graças a um trabalho permanente de equipe, no Congresso Nacional, nos tribunais superiores, nas assembleias legislativas, nos tribunais de contas, nos tribunais de justiça, junto aos ministérios públicos, na imprensa, junto com o controle social, na academia e em todos os lugares possíveis para defender o aperfeiçoamento do regular sistema de controle externo, para defender a dignidade da carreira dos auditores de controle externo. Essas prerrogativas, direitos e mesmo deveres constam brilhantemente do nosso estatuto. E ele é a nossa maior inspiração. Assim sendo, declaro encerrada a solenidade de posse da diretoria biênio 2021-2022 e devolvo a palavra para o cerimonial. Muito obrigado. Muito bem, com as palavras do senhor Gominho, que a partir desse momento deixa a presidência da diretoria da NTC, passa a compor a direção. Nós agradecemos a participação de todos os presentes, todos os que vieram como convidados, todos os que vieram como autoridades que representam as instituições, e depois da declaração de encerrada, nós agradecemos a todos a presença, desejando uma ótima gestão para o próximo biênio. Um grande abraço a todos, nos encontramos numa próxima oportunidade. Parabéns mais uma vez, está encerrada essa transmissão.